Pessoal, eu adoro NBA, que é a liga de basquete profissional dos Estados Unidos. Além de ter os melhores jogadores do mundo, ela é cheia de estatísticas, recordes e números, eu adoro tudo isso. E a gente chegou ao fim da temporada regular, que é a fase dos pontos corridos, e vai agora para o mata-mata. E aí já começaram a especular quem vai ser o jogador vencedor daquele que é talvez o principal prêmio individual, que é o prêmio de MVP ou MVP. O que é o MVP? É o maior vagabundo da parada? Não, né? É o Most Valuable Player, o jogador mais valioso, ou seja, o melhor jogador da temporada. E se a gente fosse escolher esse jogador somente pelos números, somente pelas estatísticas? É isso que a gente vai ver hoje. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Bom, o prêmio de MVP na NBA é oferecido desde 1956 e grandes lendas já venceram. O maior ganhador é a lenda do Los Angeles Lakers e do Milwaukee Bucks, Kareem Abdul-Jabbar, com 6 prêmios. O Jabbar, quando eu escutava isso quando eu era criança, eu lembrava do Jabba do Guerra nas Estrelas. Até que parece, né? Ou não? Depois dele a gente teve outros grandes jogadores vencendo, um tal de Michael Jordan ganhou 5 vezes, um tal de LeBron James ganhou 4 vezes, entre outros. Esse ano muita gente aposta na disputa entre o James Harden do Houston Rockets, conhecido também como Barba. Por que será que Barba, né? Ele tem 36,1 pontos de média por jogo. Só 2 jogadores chegaram a tantos pontos por jogo em uma temporada, que são o já citado Michael Jordan, um jogador mediano, né? E o Wilt Chamberlain. Na verdade, esses dois muita gente considera os maiores jogadores da história. E o outro concorrente ao prêmio de MVP é o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Ele tem médias muito boas de pontos, rebotes e tocos por jogo, então ele vai muito bem tanto no ataque quanto na defesa. Está entre esses dois. Hoje eu vou aqui mostrar, eu vou usar as estatísticas dos jogadores de 2 maneiras para tentar determinar quem foi o melhor jogador da temporada somente pelos números. Então eu vou fazer uma maneira mais simplória e outra maneira um pouco mais elaborada. Eu vou considerar 5 estatísticas que são muito utilizadas para indicar o desempenho dos jogadores tanto ofensivamente quanto defensivamente. São números médios por jogo, tá? Por jogador. Então são pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos. Eu vou considerar os mesmos jogadores elegíveis para o prêmio de MVP, então eles têm que ter disputado pelo menos 58 jogos dos 82 da temporada. Então por esse critério, o LeBron James fica de fora, que é talvez o maior jogador da nossa geração. Papai LeBron, tchau pra você. E eu aqui considerei só os jogadores que têm médias de pontos acima de 15 por jogo. Depois de fazer esses filtros, sobraram 70 jogadores. Então eu vou começar pelo método simplório. Eu vou classificar cada jogador entre os 70 dentro de cada estatística. Então, por exemplo, número de pontos por jogo. Como eu já citei, o James Harden é o primeiro. Por esse critério, ele levaria 70 pontos. Em segundo colocado está o Paul George, do Oklahoma City Thunder, com 28 pontos por jogo, então ele fica com 69 pontos. E assim por diante, o terceiro com 68, o quarto com 67, até o último, o 70º, que ficaria com 1 ponto. Faço isso para todas as estatísticas e no final das contas eu somo a pontuação de cada jogador e a maior pontuação indica aquele jogador que tem os melhores números, ou seja, seria o nosso MVP por esse critério. E como eu já citei, o Giannis Antetokounmpo tem estatísticas muito boas, tanto ofensivas quanto defensivas, e é ele que fica em primeiro. Ele vai muito bem nos pontos por jogo, ele é o terceiro, ele vai muito bem também em rebotes e tocos, como eu já citei, ele fica com 310 pontos. Depois, em segundo, vem o James Harden, que é o principal concorrente dele. Ele tem estatísticas ofensivas muito impressionantes, principalmente de pontos por jogo. Eu acredito que em pontos por jogo ele está mais distante dos outros jogadores do que qualquer outro jogador em qualquer outra estatística. E ele fica aqui com 305 pontos na segunda colocação. Depois vem o Russell Westbrook com 295. Mas essa foi uma análise bem simplória, vocês não esperariam que eu ia parar por aqui. Então eu vou trazer aqui uma análise um pouco mais elaborada, utilizando uma ferramenta que a gente chama de componentes principais. A gente diz que é uma ferramenta de análise multivariada. E qual que é a vantagem? Essa ferramenta coloca as estatísticas consideradas numa mesma escala e dá peso para elas.
Então a própria ferramenta indica um peso, a gente não precisa ficar determinando um peso. Será que pontos conta mais que rebotes? Ou será que assistências conta mais que roubadas de bola? Não, a própria ferramenta faz isso considerando toda a variabilidade dos dados. No final das contas, ela engloba as estatísticas em um único índice e esse índice é o índice de desempenho. Então essa é uma das utilidades da análise de componentes principais. E uma vantagem da análise de componentes principais é que ela considera a discrepância dos atletas em relação aos outros em determinada estatística. Então, por exemplo, o James Harden é muito discrepante em número de pontos. Essa ferramenta vai dar um peso considerável para isso, ao contrário da outra análise simplória que eu fiz há alguns momentos. Então eu mostro aqui os pesos de cada estatística e agora eu mostro a classificação e a pontuação de cada atleta. E no final das contas, quem ganha é o James Harden. Certamente a distância dele, em termos de número de pontos em relação aos outros jogadores, foi determinante aqui. Ele é o nosso MVP. Em segundo lugar ficou o Russell Westbrook, o que também não é muita surpresa, porque ele tem estatísticas impressionantes. Ele alcançou o que a gente chama de um triplo-duplo de média nessa temporada, ou seja, mais de 10 pontos, mais de 10 rebotes e mais de 10 assistências por jogo. É muito difícil isso acontecer, ele fez isso pela terceira temporada. Depois de Westbrook vem não o Antetokounmpo, uma surpresa aqui, mas o Paul George, companheiro do Westbrook no Oklahoma City Thunder. Paul George que vinha sendo cotado para MVP até algum tempo atrás, mas caiu um pouco de produção no final da temporada regular e saiu do páreo. Mas aqui, na nossa análise aqui, ele fica na terceira posição e o Antetokounmpo aparece na quarta posição. Então James Harden seria o nosso MVP, ele conquistaria o bicampeonato, ele foi o vencedor do prêmio no ano passado, seguido pelo Westbrook, pelo Paul George e pelo Antetokounmpo. Claro que isso é somente uma análise numérica, não precisam me xingar, eu sei que talvez muitos de vocês não vão gostar, falar, esse cara aí nem assistiu jogos, nem sabe quem que é mais decisivo, não sei o que lá, não sei o que lá, não me enche o saco. Eu tô fazendo só uma análise numérica aqui, só pra gente ter uma ideia, para apresentar para vocês a ferramenta de análise de componentes principais. Se vocês tiverem comentários, sugestões, críticas, vocês acham que é o James Harden que deve ser o MVP, ou o Antetokounmpo, ou Westbrook, Paul George, algum outro jogador? Escrevam aí o que vocês acham, não se esqueçam de inscrever nesse canal. Eu sou o Daniel Takata e esse é o Esportístico.